e não pule o vídeo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Oi pessoal do meu canal, tudo bem? Hoje a gente vai ter um papo de autoestima. O que é o papo de autoestima pra mim? É duas coisas que a gente vai falar. É sobre skincare e sobre hair care. O que vocês acham que deve ser hair care? Sim, se vocês pensaram isso, é cuidados capilares. Então eu vou aqui definir meus cabelos com vocês hoje e já vou contar um pouquinho sobre mais algumas coisas, sobre um papo bem legal. Inclusive, vocês já assistiram meus shorts novos que estão aí rolando pelo YouTube? Então vou colocar aqui pra vocês só para terem uma palhinha sobre isso. Então vem comigo. Eu começo dividindo meu cabelo assim no meio pra mim poder definir, tá? Ele já, olha, ele já deu meio que uma secada, então já vou pegar minha escova, vou pentear aqui com vocês enquanto isso, tá? Eu, sinceramente, eu sempre penteio meu cabelo com escova e começo pelas pontas, tá? Eu já tenho alguns vídeos, inclusive um dos primeiros vídeos do meu canal é falando sobre cabelo, o que eu uso atualmente, né, o que eu usava naquele período, eu mostrei pra vocês e vou mostrar o que eu mantive daquela época pra hoje, tá? Tem algumas coisinhas que ainda eu gosto de usar, mas eu já mudei algumas coisas aí na minha rotina capilar, no meu hair care, que é cuidados com o cabelo. Então eu já começo penteando, vocês viram que eu começo pelas pontas? Ó, eu sempre começo pelas pontas, porque como o meu cabelo, vocês sabem, né, é cacheado, cabelo crespo, ele tem que ter um cuidado na hora de pentear, né? Senão, se a gente fizer com muita força, arrebenta os fios, e não é isso que a gente quer, né? Olha, então é isso. Tô penteando meu cabelo aqui, mostrando como eu faço. E, gente, eu não tenho uma finalização específica, tá? Ah, Ingrid, como é que é a tua finalização? A minha finalização é única. Mas eu tenho certeza que alguém vai se identificar comigo. Como assim única? É eu fazer o modo tradicional. Como que eu era loira. E eu sempre fui loira, na verdade. Loira em aspas, né? Porque eu fazia luzes. Então, essa é a minha cor natural, porque eu deixei meu cabelo crescer justamente para perder as luzes que eu tinha, porque eu já tava cansada do loiro. E eu acho que alguém deve se identificar comigo, né? Então, assim, qual foi o cuidado que eu tive no meu hair care relacionado aí do loiro para o meu cabelo natural? Do loiro para o cabelo natural, entenderam? Eu deixei meu cabelo crescer. Eu usei algumas coisas, como suplementos capilares. Eu gosto muito da Eximia, que ele é um indicado por dermatologistas, inclusive me indicaram. Então, por isso que eu usei, vou colocar aqui pra vocês, é o Eximia, ele é Fortalise, tá? O nome dele, ele é pra unhas e cabelos, ele é um suplemento. Então, de acordo aí com a indicação do teu dermatologista, você pode utilizar. E ele é em cápsula, sabe? É tipo aquelas balas de goma pra suplementos. Ele, sim, é testado em laboratório porque é indicado por dermatologistas. Então eu gosto muito dele. Foi um dos que me ajudaram a crescer o meu cabelo. Por quê? O meu cabelo tava com uma dificuldade, meninas. E a dificuldade do meu cabelo era... O meu cabelo não estava crescendo. Eu estava preocupada com relação a aquilo. E não só crescendo, ele não... Como é que eu posso dizer? Ele estava com uma queda capilar brusca demais. E essa queda capilar estava afetando a minha rotina com a minha autoestima. Porque, gente, além da gente ter autoestima com tudo na nossa vida... relacionado a nós mesmos, porque nós precisamos nos amar. Então ame a si mesmo para você poder ter o equilíbrio em se cuidar. A gente precisa se cuidar e a gente precisa ter essa autoestima lá em cima. O que eu fiz, tá, gurias? Eu deixei o cabelo crescer natural, fiz ali, fui cortando só as pontas, porque eu queria o quê? Fortalecimento capilar, e eu queria que a minha queda parasse também capilar. E terceiro, comprimento. Eu queria que o meu cabelo crescesse. É impossível, gente, porque o meu cabelo não tava crescendo. Eu tava desesperada. Como que esse cabelo não cresce, não cresce, não cresce? Então aí, ó, o antes e o depois. Vou colocar pra vocês duas fotos aqui minha, do antes e do depois. E pra ser sincera com vocês, eu usava luzes no meu cabelo desde os meus 15 anos. Gente, eu era apaixonada por luzes.
né? E eu achava lindo e realmente eu fico muito bonita, confesso. Tem gente que até fala, ah, Ingrid, como tu ficava bonita com tuas luzes, não sei o que, né? Ficava bonita com tuas luzes. Gente, a gente tem que parar de convencer os outros. A gente tem que convencer a nós mesmas. Então eu cheguei numa fase capilar, né, que eu peguei e disse pra mim mesma, eu preciso cuidar mais dos meus fios, eu preciso cuidar mais do meu cabelo. Uma pausa pra falar sobre esse aqui, ó. Esse aqui é um protetor térmico leave-in para todo tipo de cabelo, tá? O nome dele é tratamento único e é da Bellit, certo? Eu comprei ele em outra cidade, na verdade não foi aqui em Porto Alegre, fui lá em Gravataí, perto da casa da minha irmã, onde tem uma lojinha de cosméticos, e eu paguei super baratinho nele. Eu vou pesquisar depois o valor aqui e vou colocar pra vocês também na tela. E ele ajuda a proteger sobre os raios solares, ele não danifica os fios. Inclusive, além de proteger dos raios solares, ele também protege do secador de cabelo, sabe? Quando a gente quer secar os cabelos. Inclusive, agora a gente vai começar o outono, né? Saindo do verão para o outono. E começa aquela época que a gente precisa secar os cabelos, porque demora pra secar por causa da umidade, do frio intenso que é aqui no nosso sul, né? Mas, gente... E é isso, eu tô utilizando ele aqui antes de definir. É um papo enquanto eu defino os meus cabelos com você. A gente precisa convencer a nós mesmas, voltando sobre o assunto, né? Convencer a nós sobre os nossos cabelos, sobre a nossa autoestima. Não são as pessoas que definem quem a gente é, entende? Vai ter elogios? Vai, tudo bem, não tem problema que as pessoas te elogiem. Ai, como que você tava bonita naquela época, loira e tal. Mas, gente, eu me aceito do jeito que eu sou. Então, se eu quiser fazer luzes de novo, eu faço, eu vou fazer. Mas se não é o momento que eu não quero, eu não vou. Então, não vou me preocupar com isso. Então, a questão é... Ó, vou usar meu creme da Scala pra definir meu cabelo. E vocês vão ver que eu não vou fazer um estilo de uma fitagem, mas bem leve, porque ultimamente eu tô usando bem pouco creme no meu cabelo, como eu já falei pra vocês em um dos meus vídeos aqui no canal. Ó, isso aqui praticamente é o básico, tá? Eu espalho na minha mão e já vem assim, ó. Só assim porque eu quero comprimento, sabe? Quero comprimento, não vou fazer assim com o meu cabelo, apertar os cachos, porque eu quero comprimento. E eu sei que como ele vai secar naturalmente, não vou usar secador, eu vou deixar secar naturalmente. Ele vai secar conforme o comprimento da maneira como eu defini meu cabelo, né? Então, ó, apenas um creminho, meninas. Aprendam isso. Se você quer ter comprimento e não quer que o seu cacho encurte, porque normalmente o nosso cacho encurta, né? Quando a gente faz a nossa definição aí capilar. Então façam assim, ó, estilo comprimento, para que vocês possam ver aí o comprimento dos seus fios. E é isso, entende? Então a gente tem que aceitar a nós mesmas. Inclusive, teve uma vez que quando eu tava voltando, né, a minha cor natural, eu tava com o loiro por aqui, tava descendo, tava horrível, sinceramente, eu não gostei, tava horrível, porque eu não conseguia ver as pontas do meu cabelo praticamente loira. Infelizmente, eu tive uma triste situação que também eu peguei um cabeleireiro aí, que eu não era o meu fã número 1. A minha cabeleireira na época foi embora daqui, de Porto Alegre. Então eu fiquei sem cabeleireiros e eu confiava muito nela. Sabe como é que é, né? A gente confia muito em quem faz um trabalho bom. Só que ela foi embora pra longe e infelizmente fiquei sem a minha cabeleireira. E daí eu fui procurar um cabeleireiro, pesquisei, foi indicação, foi pra mim um dos melhores. E o que aconteceu? Eu fiz até um tratamento com ele, porque ele falou pra mim, sinceramente, Ingrid, teus fios estão fracos, então a gente precisa fortalecer. Fizemos um tratamento, aquela coisa toda, fiz as luzes com ele e, gente, depois de um tempo, eu fui olhar umas mensagens que eu não tinha visto. Pra te ver como é importante a gente pesquisar sobre o profissional, né? Se você vai fazer luzes, o que você vai fazer aí no seu cabelo. Independentemente, você precisa pesquisar um profissional experiente, tá? Que saiba realmente cuidar dos seus cabelos. Eu vi uns comentários sobre... Ai, fiz as luzes com ele e meu cabelo caiu, tive queda capilar. Ai, eu fiquei tão triste com aquilo, sabe? Muito triste.
porque daí eu tava tendo exatamente sobre o que estavam comentando sobre os vídeos dele, sobre as fotos do trabalho dele. Eu fiquei muito triste. E daí eu, puxa vida, né? O que eu vou fazer? Bom, não vou fazer mais luzes com ele, vou deixar meu cabelo crescer e vou deixar a minha cor natural voltar ao que era antes. Por quê? Como eu tive aqueles problemas de queda capilar, o cabelo não crescia, não via ele saudável, também eu tive alguns erros. Não foi só erro dele, óbvio, eu sei disso, também foi um erro meu. Porque eu cuidava, eu hidratava, era com uma frequência. Porém, o loiro, vocês sabem como é, né? Independentemente da química que vocês botem no cabelo, ele vai afetar e você precisa ser constante, você precisa ter cuidado constante com o seu cabelo. E eu tinha, porém, não sei se foi mudança de hormônio, de alguma coisa desse tipo, que daí afetou minha queda capilar. E eu vi que, na verdade, um pouco foi esse boom aí, né? Que, na verdade, acabou acontecendo que o cabeleireiro também não era um grande profissional. É um alerta, tá? Confie em alguém que você sabe que vai cuidar do seu cabelo. E outra, não procurei qualquer lugar, viu? Ah, o barato sai caro. Ah, vocês até podem comentar aqui, ah, Ingrid, o barato sai caro. Provavelmente tu procurou um profissional aí que era, né, infelizmente, barato e tu confiou nele. Não, não foi, gente. Ele tava numa região super bem localizada, na região de Porto Alegre, num bairro que é considerado um dos mais populosos de Porto Alegre, inclusive um bairro caro. E ele era indicado não só por outras pessoas de Porto Alegre, mas também da própria região, tá? Então isso não significa, pode ser que realmente ele errou com algumas clientes e eu posso ter caído naquela época ali de ter erro também junto com ele, mas é isso. Então meu alerta é: cuidem do cabeleireiro que você vai procurar. Então aí me despertou o desejo, tá? Me despertou o desejo de voltar com os meus fios naturais. Até porque eu estava vivendo uma fase que eu tava demorando, né, gente? Eu tava demorando ali pra, tipo, poxa, por que eu não deixo os meus fios naturais voltarem a ser o que eles eram anteriormente, o que era pra ser, né? Sabe o que é pra ser? Então, eu permiti que os meus fios crescessem, eu perdi o loiro, foi ótimo, e eu utilizei o suplemento esse que eu falei pra vocês, e também comecei a ter mais cuidado com os meus fios. Hidratação intensa, sempre falo aqui pra vocês o que eu faço. E foi isso, galera. Me decepcionei com esse cabeleireiro ali, né, nessa região, e me despertou o desejo de voltar a ser quem realmente eu sou. A pessoa cacheada com castanha natural. E, gente, o que eu queria falar pra vocês? Que uma vez uma moça chegou pra mim e disse assim: ah, Ingrid, o elogio dela foi tão assim, concreto, sabe? Foi elegante, foi maravilhoso, porque ela não falou assim pra mim: ai, que tava feio, que algo do tipo, ou que tava lindo. Ela falou assim, que ela me trouxe uma frase de autoestima, sabe? Tipo assim: ai, Ingrid, se tu tá se sentindo bem assim, que maravilha que tu tá se sentindo bem assim. Por quê? Tu tá se sentindo bem assim porque ela também gostava do loiro, mas ela também tava deixando os fios dela natural voltarem. E ela até pintou o cabelo dela de castanho e tal. E ela me comentou assim que faz bem, né? Até mesmo porque dá um contraste no nosso rosto. Porque se for parar pra analisar, a minha pele desperta outras cores, independente se eu tenho uma cor no meu cabelo. O loiro, ele meio que me apagava, mesmo que eu achava bonito e mesmo que eu achava lindo e que eu me sentia linda. Só que a minha cor natural, essa aqui, ela dá um contraste pra minha pele. E isso veio me demonstrar que eu estou mais jovial. E essa mulher me disse isso, que é muito bonito, sabe? Quando a gente se aceita da cor do nosso cabelo, tipo... A gente teve um assunto muito bacana, foi um papo muito legal de autoestima e de incentivo, tanto ela quanto eu, e a gente, uma e outra, estava tendo uma troca ali, né, falando disso. E eu achei muito bacana a maneira como ela abordou comigo, que ela me gostou muito, né, da maneira como eu estava atualmente. E que é isso, né, autoestima, Carrie, faz isso, meninos. A gente se vê num momento de que tá na hora da gente mudar, ótimo. Só que é bom a gente aceitar quem nós somos, né? Então eu resolvi
parar de fazer loiro depois de 15 anos, porque eu fiquei 15 anos praticamente fazendo loiro. E hoje eu estou aí assumindo os meus cabelos naturais. E eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, porque eu quero deixar ele secar. Vou mostrar pra vocês também como que ele ficou depois dessa finalização aqui de papo com vocês. Mas é isso, galera. A ideia é trazer sobre um assunto de hair care, que é os cuidados mais intensificados com você mesmo, com o seu cabelo. Inclusive, eu posso trazer pra vocês aqui indicações de tratamentos capilares aí que você pode ter, aqueles produtinhos. Sabe um sérum facial, inclusive? Esse aqui que eu da Princípia é um sérum facial, né? A gente faz a nossa skincare normal na nossa rotina. E o nosso hair care, né? Nossos cuidados com os cabelos. Como que tá o seu? Me conta aqui nesse vídeo se você gostou, se você se identificou. E quais são os produtos que você utiliza, porque eu preciso de dica, menina. Eu também tô muito afim de começar a utilizar aqui uns cuidados no meu couro cabeludo, que eu acho que é super válido. Eu sempre faço isso, mas atualmente eu estou sem ideia para produtos capilares nessa questão de ele cuidar do nosso couro cabeludo, tá? Então aceito dicas também, não só eu dando dica pra vocês aqui, ou sobre um papo de cabelo, mas é isso, é uma troca. Então contei um pouquinho pra vocês sobre a minha história e a minha cor natural, né? Até me perguntaram, Ingrid, não, tu pintou? Não, não pintei, essa é a minha cor natural que cresceu, certo? Então é isso que eu vim compartilhar com vocês, que quando a gente se sentir preparada pra mudança, faça. A mudança ela é fundamental na nossa vida, independentemente do que a gente esteja preparando para nós. Então, eu não me via sem luzes durante anos e eu estou vivendo essa fase, estou muito feliz. E é óbvio que se em algum momento eu quiser fazer alguma coisa no meu cabelo, eu vou estar vivendo outro momento. Então, se permita, não deixe que situações atrapalhem a sua autoestima, porque vai haver situações que vai ter muita coisa. Até a gente pode conversar sobre um próximo vlog sobre isso, de se cuide, sabe? Tenha você como prioridade, se ame, se cuide. Não deixe que ninguém atrapalhe os seus cuidados capilares, seus cuidados com as suas unhas, seus cuidados com a sua pele. Não deixe que nada disso te atrapalhe, porque isso é autoestima. E nós mulheres, a gente precisa se sentir bem. Não só nós, mas os homens também, né? Meu marido, vou confessar pra vocês aqui, ele gosta muito de skincare. Eu gosto de fazer nele, inclusive. Então, os homens também podem se sentir amados, né? As mulheres podem se sentir amadas por se cuidar. E é isso, gente, um papo de hair care, que é sobre cuidados capilares. Eu vim aqui definir meu cabelo com vocês e contar um pouquinho mais sobre essas indicações aí que eu dei pra vocês. E não esquece de ativar o sininho, curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que possa se identificar comigo. Beijos!